Letícia, sou médica veterinária e nesse vídeo eu vou passar algumas dicas de como ensinar o seu cão a fazer as necessidades dele no lugar certo. Antes de mais nada, queria pedir para vocês já seguirem aqui o canal da Pet Mais Vida, que a gente está sempre postando dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos. Todo cão saudável, independente da idade, tem a capacidade de aprender comandos novos, hábitos novos, desde que a pessoa que esteja ensinando faça isso de maneira correta, respeitando os limites do animal e sempre com bastante paciência. Animais mais jovens, filhotes, eles têm mais facilidade para aprender, então esse processo acaba sendo muito mais rápido e fácil. Mas os animais adultos também têm essa capacidade. Então, eu vou passar algumas dicas que vão ser mais facilmente aplicadas para filhotes, para eles aprenderem a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. Mas se você tem um cão adulto que não tinha esse costume, ou se você acabou de resgatar ou adotar um cachorro que não veio com esse hábito, você também pode conseguir ensinar ele a ter essa prática na sua casa, desde que você faça isso com bastante seriedade, paciência. Não esperar que isso aconteça da noite para o dia, vai levar um tempo, e com filhotes também é assim, mas é um pouquinho mais rápido. Então eu vou passar essas dicas com um foco maior nos filhotes, mas lembrando que isso vale para todos os cães saudáveis. Então a primeira dica que eu vou passar é que assim que você começar a treinar o seu cão para ele fazer o xixi e o cocô no lugar certo, que você restrinja o espaço dele. Então, se você determinou que ele vai fazer o xixi, por exemplo, na lavanderia da sua casa, em um banheirinho, você vai colocar um tapete higiênico, ou aquele banheirinho sanitário para cão, ou um jornal, independente do que for. Determine um local e mantenha o cão perto dessa região. Então, lógico, não vai deixar ele só em contato com o lugar que ele tem que fazer xixi, porque ele também tem que ter um lugar para descansar, brincar, se alimentar, não pode ser tudo tão perto. Mas se você tiver uma lavanderia com espaço, for um cachorro bem pequenininho, um filhotinho, é possível que ele fique só nesse ambiente a maior parte do dia e em momentos determinados você leve ele para outros cômodos da casa, ou então se for um animal adulto, você pode deixar ele em mais cômodos, mas não com acesso à casa inteira, assim reduz a chance dele fazer um xixi ou um cocô num lugar errado e aumenta a chance dele fazer no lugar certo. Então essa seria a primeira dica para começar esse treinamento. Juntamente com a restrição do espaço e a determinação do lugar que ele deve fazer as necessidades, você deve demonstrar para o seu cão aonde que ele deve fazer esse xixi e esse cocô. Então, como você pode fazer isso? Tem duas formas. Você pode comprar em pet shops um educador sanitário, que geralmente chama xixi sim, pipi sim, que é um educador sanitário com um cheiro amoníaco, que é atrativo para os cães fazerem xixi nesse lugar. Outra forma de fazer isso é com o próprio xixi do cão. Então, se ele fizer um xixi errado, você pode pegar a própria fraldinha que você está usando, o tapetinho higiênico, ou então o jornal, e esfregar, passar um pouquinho desse xixi que ele fez no lugar certo e então colocar no lugar certo que você determinou. Assim, ele vai ter o cheiro do próprio xixi ou desse atrativo para se basear aonde é o local certo de fazer as necessidades dele. E então vem a dica mais importante. Nesse começo é imprescindível que você fique de olho no seu animal, passe bastante tempo com ele para perceber quando ele vai fazer xixi. Se ele fizer um xixi certo, você deve imediatamente recompensá-lo, fazer um reforço positivo. E isso pode ser feito com petiscos, principalmente um petisco bem atrativo para ele, e também com carinhos, brincadeiras, tudo que vai deixar ele bem feliz, para ele entender que esse é o comportamento certo que é esperado dele, fazer o xixi naquele lugar, fazer o cocô naquele lugar que você escolheu. Se ele fizer um xixi errado ou um cocô errado, que vai acontecer várias vezes, é importante que você não dê uma bronca. Na verdade, é melhor que você não dê nenhum tipo de atenção. Você recolha, limpe e deixe ele fazendo o que ele estiver fazendo. Não interrompa ele, não dê nenhuma atenção para o seu cão para que isso não seja reforçado de uma forma nem negativa e nem positiva. Assim, ele não vai ficar fazendo isso para chamar a sua atenção. Ele vai perceber que esse tipo de comportamento não traz nenhum tipo de recompensa, então ele vai buscar fazer sempre no lugar em que ele é recompensado. Esse é o fundamento do reforço positivo
e é o que a gente mais recomenda que seja feito hoje para educar o seu cão, não só para fazer xixi no lugar certo, mas para outros tipos de comportamento. Mas para esse tipo de hábito funciona muito bem. Uma dica para você evitar que ele volte a fazer xixi ou cocô no mesmo lugar errado que ele já fez antes é que você limpe muito bem esse local, retire todo o resíduo de matéria orgânica, né, ou xixi ou cocô, e depois que isso estiver bem limpo, que você passe um desinfetante à base de amônia quaternária. Esse desinfetante, que costuma vender em lojas de animais, inclusive, ele retira todo o odor, então mesmo os cães que têm o olfato mais apurado, né, do que nós, conseguem sentir o odor do xixi ou do cocô se a gente não passa esse tipo de desinfetante. Já com esse desinfetante, ele elimina totalmente o odor e eles não têm mais esse estímulo para voltar a fazer as necessidades nesse lugar errado que eles já fizeram. Se mesmo assim ele estiver voltando a fazer as necessidades em lugares específicos que não são o que você determinou, você pode usar um educador sanitário, dessa vez repelente. Também são vendidos em pet shops, tem várias marcas, e dessa vez esses educadores sanitários são feitos para que os cães não tenham vontade de fazer o xixi e o cocô nesses lugares. É um odor diferente. E a duração é pouca, então você tem que ficar reaplicando nesses lugares até que ele realmente aprenda, mas eles tendem a funcionar bem para esse objetivo. Outra opção seria você fazer isso de forma caseira. Você pode também borrifar um pouco de vinagre de álcool, que pode estar diluído em água, para que aquele cheiro do vinagre de álcool, que eles odeiam, impeça que até eles nem vão querer chegar muito perto daquele local. Então, isso evita também que eles façam xixi nesses lugares que de repente eles podem estar começando a querer marcar como um banheirinho, mas que não é o que você determinou como o local certo para fazer as necessidades. Conforme ele for acertando mais vezes e for recompensado com reforços positivos, vai se criando um hábito. Então você pode permitir que ele fique mais tempo em mais ambientes da casa, com ou sem supervisão. É importante que no começo você procure evitar deixar tapetes, panos no chão, qualquer tipo de material que seja mais difícil de limpar, para caso aconteçam ainda acidentes, que provavelmente vão acontecer, então vale lembrar que esse é um processo bem demorado em alguns casos. Então, evitar ao máximo esses materiais mais difíceis de limpar, mas conforme ele for acertando, tende-se a criar um hábito de fazer naquele local e ele vai sempre voltar, independente de onde ele estiver da casa, ele vai entender que ele vai ser recompensado se ele fizer naquele lugar que você determinou. A partir do momento que ele já tiver aprendido, que ele esteja acertando quase todos os xixis, quase todos os cocôs, você pode começar a diminuir a frequência de recompensas. Então, no começo, eles vão sempre esperar que seja recompensado, mas você começa a fazer, por exemplo, uma vez uma recompensa, uma vez sem recompensa, uma vez com recompensa, uma vez sem recompensa. E assim você vai gradativamente retirando as recompensas até que para ele seja um hábito normal fazer o xixi ali, mesmo que não seja recompensado. Isso é importante porque se você não estiver em casa, por exemplo, em um momento em que você não esteja supervisionando ele faça o xixi certo, ele deve entender que ali ele fez certo mesmo sem receber a recompensa. Então por isso que é importante também ir removendo esse reforço aos poucos, né, gradativamente, não de uma única vez, para ele também não perder o hábito, mas para ele entender que mesmo sem nenhuma recompensa ele fez no lugar que ele deveria. E sempre evitando fazer chamar qualquer tipo de atenção para quando ele fizer no lugar errado, independente de onde for. Então limpar bem, não dar muita atenção e sempre reforçar positivamente quando ele fizer o certo. Se mesmo seguindo essas orientações você perceber que não está acontecendo uma evolução no aprendizado, pode ser indicado você procurar um profissional adestrador ou então um médico veterinário comportamentalista que vai avaliar o caso específico do seu animal, também para ver se não tem nenhuma doença que esteja atrapalhando esse processo de aprendizado e para ver como que pode ser implementado, quais são as medidas que devem ser implementadas de acordo com as particularidades do seu cão, do seu estilo de vida, da sua casa, então uma coisa bem mais direcionada. Essas dicas que eu passei são gerais, então elas funcionam muito bem para cães de todas as idades
e que estejam saudáveis, mas lógico que um profissional que trabalha com comportamento canino vai poder te orientar de uma forma muito mais direcionada. Então espero que essas dicas que eu passei ajudem nesse processo de educação do seu cão e fiquem de olho que a gente está sempre postando mais vídeos aqui no canal da Pet Mais Vida com dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos.